Olá pessoal, hoje nós vamos ter mais uma aula sobre multiplicação de números racionais. Então nós vamos começar agora retomando um pouquinho sobre o que nós já vimos. Então um breve resumo sobre os números racionais. Os números racionais surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, o inteiro. Os números racionais se dividem em positivos e negativos. Os números racionais negativos sempre apresentam o sinal de menos na frente, o sinalzinho ali. Enquanto que os positivos podem ter o sinal de mais, que representa o positivo. E um número racional ele pode ser representado em duas formas, principalmente, na forma decimal ou fracionária. Quando nós vamos fazer a operação de adição dos números racionais, nós temos que, primeiro, colocar o número maior sempre em cima quando for armar a operação. Colocar os números de maneira que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra, completando com zero quando necessário ali nas casas decimais, tá? E quando os dois números possuem sinais iguais, nós vamos somar os módulos, isso é, os números, e manter o mesmo sinal. Isso é, se eles eram positivos, continuam positivos, se eram negativos, continuam negativos. E quando os dois números possuem sinais diferentes, aí nós devemos subtrair os módulos, isso é, os números, e vai ficar o sinal do número maior, tá? Aquele que ficou em cima, no caso, quando a gente armou a operação. Quando a gente vai fazer a subtração dos números racionais, primeiro nós temos que trocar o sinal algébrico, isso é, aquele sinal que indica se é positivo ou negativo, do número que vem depois do sinal de menos, da operação de menos, tá? Depois disso, nós devemos realizar a operação como se fosse uma adição com números racionais normal. E lembrando que as regras de sinais continuam valendo, aquelas mesmas que eu acabei de falar para vocês, elas continuam valendo na subtração, tá? Quando a gente vai para a multiplicação, a gente está vendo os primeiros passos recém, que é a questão do posicionamento da vírgula. Na multiplicação de números racionais, nós temos que, primeiro, quando armar a operação, colocar o número que tem maior algarismos em cima, tá? Não importa se ele é maior ou menor, importa que ele tenha mais algarismos ou não. E nós vamos realizar a multiplicação normalmente. E depois que nós realizarmos a multiplicação, aí sim que nós vamos posicionar a vírgula. De maneira que o número de casas decimais do produto, que é o resultado, seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores, isso é, dos números que nós estamos multiplicando. Então nós vamos contar o número de casas decimais, que são os números que vêm depois da vírgula, dos números que estão em cima, os dois que estão sendo multiplicados, e colocar a mesma quantidade de casas depois no produto, tá? Bom, nessa aula nós vamos primeiro, parte 1, tá? Que é essa aula que vocês estão vendo agora. Nós vamos revisar os exercícios sobre multiplicação com números racionais absolutos, que nós vimos na aula anterior. E ainda vai ter uma segunda parte, que vai ser um outro vídeo que vai ser postado junto, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a questão da regra de sinais. Nós vamos estender a multiplicação com números racionais para os números racionais relativos, que são os negativos, na forma decimal, Então nós vamos verificar as regras de sinais para quando os dois números forem positivos, quando um for positivo e outro negativo, e quando os dois números forem negativos, tá? Então vamos lá, vamos começar a correção dos exercícios da última aula. O primeiro exercício era simplesmente para resolver. Então tinha ali diversas multiplicações e tinha que calcular o produto, no caso. Então primeiro ali, 3,1 vezes 7. Eu vou armar a operação, lembrando de colocar o número com maior casas decimais em cima, porque 3,1 é menor do que 7, mas ele tem mais algarismos, E aí nós fazemos a multiplicação normal, tá? Nós vamos fazer 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 7 é 21. E aí nós vamos ver onde é que vai ficar a vírgula. Como nós podemos ver que aqui só tem um número depois da vírgula, então aqui também só vai ter um número depois da vírgula, tá? Então fica 21,7. É porque 3 vezes 7 é 21, então tinha que ser um número perto disso, já que isso daqui é quase 3,1. Então fica 21,7. Próxima multiplicação é 0,49 vezes 9. Então, 0,49 vezes 9, eu vou multiplicar normal, 9 vezes 9 dá 81, desce 1, sobe o 8 lá em cima, 4 vezes 9 é 36, com 8, 36 com 8 dá 44, então o 4 fica aqui, e o outro sobe lá para cima do zero. 9 vezes 0 é 0. 0 mais 4 é 4. Então fica 441. Só que nós temos que ver onde é que vai ficar a vírgula. Como tem dois números depois da vírgula aqui,
Então nós vamos colocar dois números depois da vírgula aqui. Então fica 4,41. Tá? Percebam, isso daqui é praticamente 50. Se nós pensarmos em dinheiro, seria quase 50 centavos, né? Então, 50 centavos vezes 9 dá 4,50. Isso daqui é 4,41, que é quase 4,50. Então, ficou bem razoável aí o raciocínio. Vamos para o próximo. 4,8 vezes 35. Então, vou fazer a multiplicação como se fosse 48 vezes 35, normal. Então, 8 vezes 5 é 40, sobe o 4. 4 vezes 5 é 20, com 4 dá 24. Aí, primeiro, eu vou riscar aqui, porque eu não quero me confundir com aquele número ali que eu já usei. Então eu vou começar agora a fazer o 3 vezes isso daqui. Só que o 3, como ele ocupa a posição das dezenas aqui, eu coloco um 0 aqui. Então fica esse 0 e agora eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 8 dá 24. Sobe 2 lá em cima, tá? Percebam que por isso que eu risquei aqui, para não confundir com 2 que eu coloquei lá em cima. Então agora fica 3 vezes 4 é 12, com o 2 dá 14. E aí eu vou somar agora aqui esses dois valores, o 240 e o 1440. Então dá 0 com 0 é 0, 4 com 4 é 8, 2 com 4 é 6 e 1 com nada é 1. Onde é que eu vou colocar a vírgula? Como aqui eu tenho uma casa decimal e aqui não tem nenhuma, eu vou contar uma casa decimal aqui e botar a vírgula. Tá? Então fica 168,0. 168,0, sempre que eu tenho assim, vírgula 0, eu não preciso botar esse vírgula 0 aqui no final. Eu poderia colocar a resposta simplesmente como 168. Próxima questão, 12,8 vezes 14. Vou multiplicar. Então, 8 vezes 4, 32, sobe o 3. 4 vezes 2 é 8. Com mais 3 dá 11. Então fica 1 aqui e sobe o outro 1 lá para cima. 4 vezes 1 é 4. Com mais 1 que tem lá em cima, 5. De novo, agora eu vou começar... Primeiro eu vou anular aqui, né? Aí eu vou começar aqui. Vou fazer o 1 vezes todos eles. Só que o 1 está ocupando a casa das dezenas, então eu coloco um 0 aqui embaixo primeiro. Então vai ficar 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Aí eu vou somar esses valores. Então vai ficar 2 mais 0, 2. 1 mais 8, 9. 5 mais 2, 7. E 1 mais nada é 1. Como aqui eu tinha uma casa decimal só, então eu vou colocar aqui uma casa decimal também. A vírgula fica nessa posição. Então fica 179,2. Vamos para a próxima. 45 vezes 3,6. Vou multiplicar normal. 5 vezes 6, 30. Sobe o 3. 6 vezes 4 é 24. Com 3, 27. Vou anular ali o número, para não confundir. E vou começar a fazer aqui. O 3 está ocupando a casa das dezenas. Vou colocar um 0 lá embaixo. 3 vezes 5 é 15. Sobe 1. 3 vezes 4 é 12. Com mais 1 é 13. E aí eu vou fazer 0 com 0. Vou somar aqui os valores, né? 0 mais 0 é 0. 7 mais 5 é 12. Sobe 1. Ele vem aqui para cima, né? 1 mais 2 mais 3 é 6. E 1 mais nada é 1. De novo, tem uma casa decimal aqui. Percebam que aquela estava na segunda no segundo número, né? Mas isso não importa no resultado. Como eu tenho uma casa decimal aqui, eu coloco uma casa decimal aqui e fica assim. Assim como eu falei aqui no 168, eu posso escrever 162,0 ou simplesmente 162, sem o número, a vírgula 0 aqui, porque esse vírgula 0 não influencia em nada no resultado. Vamos para o próximo, agora uma operação um pouco maior. 52,916 vezes 7,8. Ainda o processo é o mesmo, vou multiplicar os números. Lembrando que quando os números são assim grandes, nós podemos usar aquele outro processo. Se você não sabe do que estou falando, você pode assistir a última aula e falar um pouquinho sobre um outro método para fazer contas quando nós temos muitos algarismos, tá? Seria bem útil nesse caso aqui.
Eu vou fazer do jeito tradicional, porque aqui o nosso espaço é limitado. Então, eu vou fazer aqui. 6 vezes 8, 48, sobe 4. 8 vezes 1 é 8, com 4 dá 12, sobe 1. 9 vezes 8, 72, com 1, 73, sobe o 7. 8 vezes 2, 16, com 7, 23, sobe o 2. 8 vezes 5 é 40, com 2, 42. Anulo todos aqueles números lá, para não confundir. E agora eu vou para esse número aqui. Como 7 ocupa a casa das dezenas, eu coloco um 0. 7 vezes 6 é 42, sobe o 4. Então percebam, é para isso que a gente anula esses números aqui, para não confundir, apesar de que dê o mesmo número, mas nem sempre vai ser assim, né? 7 vezes 1 é 7, com 4 dá 11, sobe 1. 7 vezes 9 é 63, com 1 dá 64, sobe 6. Viram que deu diferença? 7 vezes 2 é 14, com 6 é 20. Subiu o 2 ali. 7 vezes 5 é 35, com 2, 37. Agora eu somo esses dois valores. 8 mais 0 é 8, 2 mais 2 é 4, 3 mais 1 é 4, 3 mais 4 é 7, 2 mais 0 é 2, 4 mais 7 é 11, sobe 1, 1 mais 3, 4. Onde é que eu vou posicionar a vírgula agora? Agora eu tenho 3 casas decimais aqui e tem mais uma casa decimal aqui, então eu vou somar isso, né? 1, 2, 3, 4. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 e a vírgula vai ficar aqui. 412,7448. Ok? Vamos para o próximo. 1,23 vezes 1,1. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora eu anulo um espaço aqui, porque esse outro 1 que eu vou multiplicar, ele está ocupando a casa das dezenas, então fica 0 ali. Então 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mesma coisa. Vou somar. Vai ficar 3 mais 0, 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. E 1 mais nada é 1. Como aqui tem duas casas decimais e aqui tem mais uma, 2 mais 1 dá 3. Então eu conto 3 algarismos. 1, 2, 3 e coloco a vírgula aqui. Então vai ficar 1,353. Próxima multiplicação, 7,5 vezes 0,9. Vou multiplicar normal. 5 vezes 9 é 45, sobe o 4. 9 vezes 7 é 63, com 4, 67. Agora, o 0 está ocupando a casa das dezenas. Bom, primeiro eu vou anular aqui o 4. O 0 está ocupando a casa das dezenas. Vou colocar um 0 aqui por causa das dezenas. E aí eu vou fazer 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. E eu somo esses dois números. Somar isso daqui com 0 é 5 mais 0 é 5, 7 mais 0 é 7, 6 mais 0 é 6. Aqui tem uma casa decimal e aqui tem mais uma casa decimal. 1 mais 1, 2. Então 1, 2 e a vírgula fica aqui. Então dá 6,75. Próximo, 9,12 vezes 2,1. Vou multiplicar. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 9 é 9. Aí eu anulo um espaço aqui, 1 por causa do 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Somo os dois resultados. 2 mais 0 é 2. 1 mais 4 é 5. 9 mais 2 é 11, sobe 1. 1 mais 8 é 9. E 1 mais nada é 1. Aqui tem duas casas decimais. Aqui tem mais uma, então eu conto 1, 2, 3 e boto a vírgula aqui. Então dá 19,152. Última multiplicação. 3,15 vezes 5,24. Vou multiplicar. 5 vezes 4 é 20, sobe 2. 4 vezes 1 é 4. 1, 2, 6. 3 vezes 4 é 12. Aí eu vou anular ali os valores que eu usei aqui. E vou começar a fazer aqui o 2, que ocupa a casa das dezenas, então eu coloco um 0 aqui. Então fica 2 vezes 5 é 10, sobe 1.
2 vezes 1 é 2, com mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. Agora, eu cancelo aquele número lá também. Como o 5, que é o próximo número que eu vou multiplicar, ele ocupa a casa das centenas, eu vou colocar 2 zeros aqui. E aí eu vou começar a fazer a multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu somo esses valores aqui. Vai ficar 0 mais 0 mais 0, 0. 6 mais 0 mais 0, 6. 2 mais 3 mais 5, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 1, 6, 8. Com 7, 15. Vem o 5 e sobe 1. 1 mais 5 é 6. E 1 mais nada é 1. Como aqui tem 2 números depois da vírgula, aqui tem 2 números depois da vírgula, eu conto 4 então. 2 mais 2 é 4, né? Então 1, 2, 3, 4 e a vírgula fica aqui. Então fica 16,5060. Que eu também posso escrever como 16,506. Esse último zero ele não precisa aparecer, tá? Só o último, quando é zero, eu não preciso colocar. O próximo exercício era um exercício um pouco mais prático, que falava sobre uma lista de compras. Então, observe a lista de compras e depois responda. Então tem ali a quantidade de produtos e o preço que se paga por quilo, tá? Ali no exercício havia a explicação de que para a gente fazer esse cálculo, a gente multiplica. Então é uma multiplicação para cada um deles. Então, qual o preço pago por cada produto? Então eu vou fazer as multiplicações. Primeiro, 15 vezes 1,39. Então 1,39 vezes 15 dá 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19, sobe 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. Cancelo esses números, boto um zero ali, que agora eu vou multiplicar o 1 por eles, e 1 ocupa a casa das dezenas. 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1, 1. Soma os resultados, dá 5, 9, 9 dá 18, sobe 1. 1 mais 6, 7, com 3 dá 10, sobe 1, 1 mais 1 é 2. Então dá 2.085. Só que, claro, a gente sabe que 15 kg de arroz a 1,39 não dá 2.085. Qual o valor mais possível para esse resultado aqui? Bom, aqui tem duas casas decimais, eu vou colocar duas casas decimais aqui também. Então fica R$ 20,85. Próximo, 3 kg de feijão a 4,44 kg. Então, vou fazer multiplicação. 4 vezes 3 é 12, sobe 1. 4 vezes 3 é 12, com 1, 13, sobe 1. 4 vezes 3 é 12, com 1, 13, e aí acabou. Como aqui tem duas casas decimais, vou colocar duas casas decimais aqui também, vai ficar 13,32. Então, R$ 13,32. Próximo exercício, 1,3 kg de batata a 1,96 o quilo. Então, vamos multiplicar aqui. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 9, 27, com 1 dá 28, sobe 2. 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. Cancelo esses números aqui, para não confundir. Coloco o zero ali e faço 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Vou somar os resultados. 8 mais 0 é 8. 8 mais 6 é 14, sobe 1. 1 mais 5 é 6, com 9 dá 15, sobe 1. 1 e 1 dá 2. E aí? Será que isso daqui é 25,48, que nem tem vários outros resultados? Bom, aqui tem dois números depois da vírgula, aqui tem 1. Então eu tenho que colocar 3 números depois da vírgula aqui. Então vai ficar 2,54. Até porque, se nós temos um pouco mais de 1 kg de batata, que é praticamente R$2, não tem como ela dar R$25, né? Então, é 2, alguma coisa. Então, R$2,548. Como é que eu falo isso daqui? Na verdade, isso daqui seriam 54 centavos e 8 milésimos, tá? Esse 8 aqui, ele representa milésimos.
No caso, nós não temos dinheiro para representar essa quantidade, nós não temos uma moeda de milésimos, então normalmente acaba ocorrendo o processo de arredondamento aqui, tá? Mas isso vocês só vão aprender mais adiante. Por enquanto a gente deixa assim o cálculo. Vamos para a próxima. 1,8 kg de carne a 16,57. Então vou multiplicar ali. 7 vezes 8 é 56, sobe o 5. 5 vezes 8 é 40, com 5 dá 45, sobe 4. 8 vezes 6 é 48, mais 4, 52. 8 vezes 1 é 8, com 5, 13. Cancela aqueles números. Anula um espaço. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 1 é 1. Somos dois resultados. 5 mais 0 é 6 mais 0 é 6. 5 mais 7 é 12, sobe 1. 1 mais 2 mais 5 dá 8. 3 mais 6 é 9. 1 mais 1 é 2. Como aqui tem duas casas decimais e aqui tem uma, eu vou contar 3 aqui embaixo, então vai ficar a vírgula aqui. Então dá 29 com 826. Próxima multiplicação. 0,6 kg de tomate a 5,32 o quilo. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 6 vezes 3 é 18, com 1, 19, sobe 1. 5 vezes 6 é 30, com 1 dá 31. Cancela aqueles números. Anula um espaço. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. E 0 vezes 5 é 0. Soma os resultados, vai dar 2, 9, 1 e 3. Como aqui tem dois números depois da vírgula e aqui 1, nós vamos contar 3 números aqui e coloca a vírgula. Então fica 3,192. Última multiplicação. 0,45 kg de queijo a 22,40. Então vou fazer a multiplicação. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20, sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 12. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Cancela aqueles números, anula um espaço. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. E 4 vezes 2, 8. Anula aquele número. Anula o espaço. E multiplica. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. Soma os resultados. 0 e 0 dá 0. 0. 2 e 6 dá 8. 1 e 9 dá 10. Sobe 1. 1 mais 1 dá 2. Com 8, 10. Sobe 1. E ali embaixo 1. Mais 0 é 0. É 1. E aí eu vou contar. Aqui nós temos 2 números depois da vírgula. Aqui mais 2 depois da vírgula. Então eu vou contar 4. 2 mais 2. Aqui fica a vírgula então. Então fica 10,0800. Lembrando que esses zeros que aparecem aqui, eu não preciso colocar lá. Então fica 10,08. Agora então eu posso somar. Bom, a primeira pergunta aqui, qual o preço pago por cada produto? Está aqui a resposta. Segundo é, qual o valor pago por toda essa lista? Então eu vou somar todos esses valores aqui. Então vou colocar todos eles aqui em ordem. Lembrando que quando eu faço a soma, as vírgulas têm que estar alinhadas, tá? Aí, como tem números que tem quantidade de casas diferente aqui, eu vou completar com zeros, tá? E eu vou fazer a soma normal. 0 mais 0 mais 8 mais 6 mais 2 mais 0, isso daqui dá 16. Vem o 6, sobe 1. 1 mais 5 é 6, com 2, 8. Com 4, 12, com 2, 14, com 9, 23, com 8, 31. Sobe o 3. Aqui, 13 e 8 dá 11, 14, 19, 27, 28. Sobe 2, 2, 5, 7, 16, 19. Eu posso botar a vírgula já ali na posição.
9. Sobe 1. 1 com 2, 3, 4, 6, 7. Então dá 79,816. Então esse é o valor pago por toda essa lista. E por último, com 3 notas de R$50, quanto sobra ou falta? Então, eu vou fazer 150, que é 3 notas de 50, né? 3 vezes 50, 150, menos o valor que eu obtive, 70,816. Percebam que aqui eu não coloquei a vírgula. Eu tenho que colocar uma vírgula. Eu colocaria normalmente 2 zeros, mas como eu tenho 3 casas decimais, já completei com mais um zero aqui, tá? Então ficou 150,000. E aí eu vou começar a fazer a subtração. 0 menos 6 não dá. Aí eu vou ter que pedir emprestado para esse 0, que também não tem, que pede para esse 0, que também não tem, que pede para esse 0, que também não tem, que pede para o 5. O 5 vira 4 e ele empresta 1 para cá, que viraria 10, mas como ele empresta para o próximo, ele fica 9. Empresta para o próximo, esse daqui viraria 10. Como ele empresta 1 para o próximo, ele vira 9. Como ele empresta 1 para o próximo, esse daqui vira 10. Aqui fica 9. E empresta para o próximo, esse daqui vira 10. Agora sim. 10 menos 6, 4. 9 menos 1, 8. 9 menos 8, 1. Baixo a vírgula aqui na mesma posição. 9 menos 9, 0. 4 menos 7 não dá. Aí eu vou ter que pedir emprestado para aqui para o 1. 1 vira 0. Empresta para cá, fica 14 menos 7, que dá 7. E aí aqui 0 menos nada, não preciso nem colocar aqui, né? Não dá nada. Então fica 70,184. Como o valor que eu tive aqui, R$150, é maior do que R$79 que eu tenho que pagar, então isso daqui é sobra. Então tem uma sobra de R$70,184. Vamos ver o nosso resuminho então. Quando eu for armar a operação de multiplicação, realizamos a multiplicação normalmente, colocando o número com mais algarismos em cima. E depois que eu realizar a multiplicação, nós devemos posicionar a vírgula de maneira que o número de casas decimais, isso é os algarismos que estão depois da vírgula, do produto, seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Até a próxima, lembrando que nós temos mais uma aula ainda, a parte 2 dessa